Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando mais uma aula de matemática com o assunto de função, né? Com a ideia do que vem a ser função. Então, vamos fazer mais uma correção do exercício que foi proposto, né? Então, vamos lá. Nós temos nossa primeira questão, né? Vai ser nossa correção do exercício. A questão diz o seguinte: o que é função? E dê dois exemplos. Então, pessoal, no dia a dia nós temos diversos exemplos, né, que vai contextualizar essa ideia do que vem a ser função, mas de antemão a função ela é uma relação, né, que é estabelecida entre duas ou mais grandezas. Então, de como se dará essa relação? Por exemplo, se eu for numa padaria comprar pães, então se a gente perceber bem, o preço a pagar, né, vai depender da quantidade de pães que eu vou comprar. Então, sendo assim, o preço a pagar é função, né, da quantidade de pães que você deseja levar. Então, baseado nisso, vocês podem colocar da forma como vocês entenderam, mas nós temos aí essa ideia, tá bom? Por exemplo, a relação entre o valor da conta de luz e o consumo de energia elétrica no mês. Essa é uma função, né? Traduzindo isso, seria o seguinte, que o valor da conta de luz vai depender de quanto você vai consumir de energia elétrica no mês. Então, vai estar associado a um único valor da conta de luz, né? A depender do consumo que você vai gerar, né, vai consumir durante o mês. Tem essa relação também entre a carga da bateria de seu celular, por exemplo, e o tempo de uso, né? Então, por exemplo, quanto mais se analisar bem, ou quanto mais você usa o celular, mais a bateria vai descarregar. Então, a carga da bateria ela é função, né, do tempo de uso do seu celular, né? Então, pessoal, em matemática, uma função, como já a gente for analisar através de uma relação de conjuntos, nós vamos ver que cada elemento, né, do primeiro conjunto, como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos o conjunto de partida, que é o domínio. Cada elementozinho desse ele vai estar associado a um único elemento do segundo conjunto, que no caso é o nosso contradomínio, tá bom? Então, se analisar, o 2 está associado ao 4, ao elemento 4, o elemento 3, né, está associado ao elemento 6. Então, em termos mais simples, né, uma função ela é uma regra, né, que transforma um valor de entrada, no caso o valor de entrada seria o número 1, o número 2, o número 3, em um único valor de saída. Por exemplo, o 1 é o valor de entrada, mas ele vai sair através da nossa função como um valor 2. Então, seria a imagem, né? Isso, a imagem do número 1 é o número 2, tá bom? Então, tá entendido até o momento, tá tranquilo? Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz: uma loja está liquidando seu estoque de DVDs e aplicou descontos nos preços conforme a tabela abaixo. A letra A, ela pergunta o que ela mostra, né? O que essa tabela mostra. Então, se a gente for analisar bem, essa tabela mostra que o preço de cada DVD, né, isso vai variando conforme a quantidade de DVDs compradas. Então, por exemplo, se eu comprar um DVD é R$4. Se eu comprar 2 DVDs é 7. Se eu comprar 3 DVDs é 10. Se eu comprar 4 DVDs é 12. Se eu comprar 5 ou mais DVD, cada DVD vai sair por R$2,50. Tá tranquilo? Então a letra A está respondida, não é isso? A letra B pergunta: o preço é uma função da quantidade de DVDs? A resposta está clara e sim, não é isso, pessoal? O preço a ser pago é uma função, né, da quantidade de DVDs, pois cada quantidade de DVD corresponde a um único preço. Não é isso? Ó. Então, por exemplo, se eu comprar um DVD, ele vai corresponder a esse único valor, R$4. Não vai existir, se eu comprar um DVD vai ser 7 também. Não, porque não seria função, tá bom?
Então, por exemplo, se eu comprar 2 DVDs, vai corresponder a este único valor, R$ 7,00. Se eu comprar 3 DVDs, vai corresponder a este único valor, R$ 10,00. E assim por diante. Tá tranquilo, pessoal? Tá aqui? Então, a letra C pergunta quais são as variáveis dependente e independente nessa situação. Então, pessoal, a variável independente é justamente a quantidade de DVDs que você vai levar, tá certo? Posso chegar, vou levar 2, vou levar 3 DVDs. Então, aqui vai ser uma variável independente. E por quê, pessoal? Porque, veja só, se a gente perceber bem, o preço que você vai pagar vai depender de quem? Da quantidade de DVDs que você levar. Então, a variável dependente já está dizendo, vai ser o preço a ser pago, tá bom? Tá entendido? E por último, né, a questão D pergunta qual é o preço a ser pago por 3 DVDs e depois por 6 DVDs. Então, pessoal, por 3 DVDs, não é isso? Tá bem claro aqui a situação, ele vai pagar R$10, tá bom? Mas ele pergunta, e por 6 DVDs? A questão diz o seguinte, 5 ou mais, ele vai pagar por cada um R$2,50. Então, só é a gente armar aqui a conta, não é isso? Multiplicar por 6, então vai ficar 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30, deixa o 0, leva 3, 6 vezes 2, 12, 12 com 3, 15, e você pôr a vírgula, tá bom? Então, a resposta por 6 DVDs, você vai pagar R$15, tá bom? Então, pessoal, tá tranquilo até aí? Vamos então para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte, a Netflix criou uma nova modalidade promocional de acesso para clientes que usam pouco a plataforma. Nessa promoção, o cliente paga R$2 por hora assistida, ao invés de um valor fixo por mês. A função que representa o preço a ser pago em função do número de horas assistidas é... Então, nós temos essa função. Nós vimos que a função ela é uma relação entre duas grandezas e essa relação pode ser dada através de uma regra, né, de uma lei de formação. Então, a lei de formação aqui é essa função aqui. Então, o que é que essa função diz? Olha só, esse H é justamente o número de horas assistidas, tá bom? E o que significa esse P aqui? P é o preço a ser pago, tá bom? Então, essa função ela poderia ser escrita também desse jeito, ó. A gente está acostumado, né? F de x igual a 2 vezes x, desse jeito, ó. De boa, tá bom? Então não tem nenhum problema a gente escrever dessa forma. Ou a gente poderia escrever desse jeito, ó. F de x seria y igual a 2x, tá bom? Dá no mesmo. Então, baseados nisso, vamos então responder a nossas questões. Então, diz o seguinte, ó. A letra A diz o que essa função mostra. Então, pessoal, essa função ela vai mostrar justamente o valor total a ser pago, né, isso, conforme o número de horas assistidas na plataforma. Então, tá bem claro aqui, né, ó, como eu falei, essa função ela vai mostrar o valor total a ser pago conforme, né, a quantidade de horas que você vai assistir na plataforma, não é isso? A letra B diz o seguinte, o preço é uma função da quantidade de horas assistidas. Gente, sim, né? Tá bem claro que o preço ela vai ser uma função do tempo de uso. Então, ou seja, para cada valor de horas leva a um único valor de preço, não é isso? Então, conforme a pessoa vai assistir, né? Se eu assistir 1 hora, ela vai pagar R$2. Se ela assistir 2 horas, né? Vamos multiplicar 2 vezes 2, ela vai pagar R$4. E assim por diante, tá bom? Então, com certeza, ela é uma função por esse motivo, tá certo? E a letra C pergunta quais são as variáveis dependente e independente nessa situação. Então, pessoal, a variável independente é o número de horas assistidas. Então, eu posso assistir 1 hora, 2 horas, não vai depender de nada. Quero assistir 3 horas.
mas o preço a ser pago por essas quantidades, né, de horas vai ser uma variável dependente. Tá bem claro, porque ela vai depender, o preço que você vai pagar vai depender de quanto tempo você vai assistir na Netflix baseado nessa promoção, tá bom? Tá de boa? E aqui ele pergunta qual será o valor pago se a pessoa assistir por 3 horas. Então, pessoal, ó, se eu tenho uma função que diz P de H, né, é igual a 2H, então eu faço isso, ó, P, no lugar desse H, vou colocar o quê? 3 horas. Então, eu faço isso, é igual a 2 vezes, quem é H? É 3. Então, quando a gente multiplicar 2 vezes 3, 6. Então, vai me dar R$6. Não é isso? Vou colocar aqui só para ilustrar. E agora, e se eu for usar a Netflix durante 6 horas? Então, vai ficar como? Ó, P de H, a mesma regrazinha, né? A mesma função, mesma lei. Então, no lugar desse H, que é H corresponde ao número de horas, eu vou colocar o 6, tá bom? Então vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 vai me dar 12, ou seja, R$12. Essas foram as 3 questões que foram passadas para vocês. Bons estudos e até a próxima.